Fala pessoal, hoje nós vamos ter mais um vídeo falando sobre ETF. Dessa vez nós vamos falar sobre o ETF que replica o SP500. Por favor, deixa o like, se inscreva e me ajude aí a divulgar meu vídeo, tá? Para que a gente possa crescer no YouTube com conteúdo de qualidade para te ajudar. Bom, como eu vou ter que repetir aí essa introdução, não faz sentido para mim uma pessoa não ter parte da sua carteira dolarizada. Por vários fatores. O Brasil, economicamente, ele não é tão expressivo no mundo quanto vários outros países. E existem muitas oportunidades lá fora. No geral, inclusive, muita oportunidade que realmente poderia enriquecer as pessoas. Tá? Tem empresa lá fora que retornam muito mais dinheiro do que as melhores daqui, por exemplo. Então, lá tem muita oportunidade e não faz sentido a gente não se expor a elas. E agora eu vou falar, né, especificamente do mercado americano, que é um mercado bastante expressivo no mundo, tá? Então nós temos como se expor pelo ETF do SP500 VO, tem vários, tá? Eu prefiro o VO. E nós temos também o ETF CSPX, que seria a sua réplica irlandesa, que tem, né, o benefício fiscal aí de 15%. Pagar apenas 15% de imposto sobre dividendos, tá? Bom, dando uma olhada aqui sobre o, o, o ETF VO, ele replica o SP500, como já foi dito, tem uma taxa aí de 0,03%, tem sob gestão quase 286 bilhões de dólares, tá? Então é um fundo bastante robusto. É, Nos últimos 10 anos, se a gente pegar de 2011 para cá, 2010 na verdade, 22 de setembro de 2010, ele saiu de 104,16 dólares e hoje está na casa ali dos 374 dólares, porém já teve um pico aí de 430, né? Multiplicou por 4. Então é um retorno bastante expressivo e em dólares, tá? Então se a gente for analisar aqui, o VO entregou nos últimos 10 anos um retorno de 12,26% ao ano, ou nos últimos 5 anos 10,85% ao ano. Então, em dólares. Então, é um retorno realmente bastante elevado. E vamos frisar também que você ainda tem a questão da moeda. Então, o dólar é muito mais barato em 2010 do que é hoje. Então, você ainda teve esse ganho da valorização do dólar frente ao real. Então, esses 400% ainda seriam multiplicados, se eu não me engano, ali. O dólar que estava na casa dos R$ 2, hoje é quase 6. Então, você multiplicaria ali por 3 esses 400%, né? 1.200%. Então é considerável o retorno. E é difícil achar alguma coisa aqui, ainda mais com a solidez de um ETF, né? Porque um ETF não faz sentido você estudar 500 empresas para você selecionar um ETF. O racional por trás de uma seleção de ETF está muito mais a estar amplamente exposto, né, ao mercado americano, copiando o índice SP500. Então esse é o racional por trás de comprar esse ETF. É uma conclusão muito mais simples e que você precisa de muito menos estudo do que, por exemplo, aprender sobre empresas e comprar ela, tá? Então ele teve um retorno excelente com a necessidade de aprendizado mínima, né? É um investimento passivo. É, então a relação preço-lucro do SP500 hoje está na casa de 19,79%. E ele rende um dividendo aí de 1,61%. Detém 507 participações, né? Detém participações em 507 empresas. Lembrando que caso você opte pelo CSPX, esse dividendo vai ser um pouco maior devido ao acordo de tributação reduzida. Porém, o CSPX é um ETF de acumulação, ou seja, ele reinveste
os dividendos. Então o dividendo não cai na sua conta igual cairia o VO, tá? É, outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês aqui é tem uma ligeira distância de rendimento, tá vendo? Entre o VO e o SP500 na casa de 0,04%. Isso vem da taxa de administração, né? Embora tenha, né, esse desconto, mas é um desconto desprezível em 10 anos. Entendeu? Realmente o ETF é uma ferramenta de muito baixo custo e bastante eficiente. Então, só se expõe, obviamente, aos Estados Unidos, os 10 principais setores, né? 16% de tecnologia, 16% de serviços de, se não me engano, telecomunicações, né? Ainda falei aqui, 13% em finanças, outro setor de tecnologia, comércio, bens de consumo, minerais, manufatura, né? Fábricas, e dois serviços aqui, que não dá para ler tudo. A maior participação é a Apple, com 6,62%. Aí tem a Microsoft, a Amazon, a Nvidia, a Tesla, Berkshire, Alphabet, seria as duas estoques da Google, né? ExxonMobil, United Health, entre outros. Então, perceba que a maior posição dela é apenas 5,62% em uma empresa. Então, é um ETF bastante diluído. No mais, negocia aí 3,7 bilhões diariamente, um volume médio. Não, aliás, que é a quantidade de ETFs são negociados, né? 3,7 milhões e o volume diário 1,38 bi. Então é bastante líquido, tá? Sem muito problema aí para você adquirir esse ETF bastante líquido, tá bom? Então aqui já não tem muitas informações para gente dar uma olhada. Aqui, novamente, nós vimos a cotação crescente, retornou aí nos últimos 10 anos 209,65%. Aqui a gente vê a distância entre é, VO, né, investir passivamente no SP500 e alguns índices de referência da Bolsa Brasileira. Gosto sempre de usar o IDIV, que deu um bom retorno, mas nada próximo aí do que o VO entregou, né? E perceba, se eu não me engano, o IVVB11 ele começou quase um ano depois, porém o retorno é bem menor, né? Então, e o IVVB11 ele recompra um ETF do SP500, então você paga duas taxas. Não faz sentido. Ainda mais que é tão simples comprar IVVB11 hoje por algumas plataformas quanto é por VO, né? A diferença é que o VVB11 vai estar na bolsa brasileira. Você entra lá no home broker e compra. E o VOO é o mesmo esquema, porém na bolsa americana. Então você tem que ter uma conta numa corretora lá fora, que hoje em dia é tão simples quanto ter uma conta na corretora aqui, tá bom? Posteriormente eu vou fazer vídeos sobre isso, explicando duas, três formas aí bastante seguras de você enviar seu dinheiro para fora e se expor a ETFs, tá? E ações lá fora. Então, o mais é isso. Não tem muito o que ser dito. Repito que não faz sentido para mim não ter uma exposição lá fora, nem que seja somente com ETFs, tá bom? Caso você não queira fazer stock pick, você não fala inglês, você não vai conseguir abrir uma demonstração de resultados da Apple e entender, pelo menos um ETF aí do SP500, tá? É interessante você ter em sua carteira. No mais, pessoal, espero que eu tenha agregado aí para vocês e peço novamente que você dê o like, se inscreva para me ajudar a crescer no YouTube, beleza? Até mais.